Meu nome é Wellington, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática e vou apresentar agora um assunto sobre impulso e momento linear. Por diante, nós vamos começar pelo impulso. O que diz a teoria? Que é uma grandeza física que mede os efeitos de força sobre um corpo em uma determinada variação de tempo, a qual a fórmula é: impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Podemos também analisar o seguinte, que o impulso é da mesma forma como a força ela é um fator, ela é vetorial. E podemos também determinar que no sistema de unidades e medidas internacional, nós podemos dizer o seguinte, que impulso vai ser Newton vezes segundo e força vai ser igual a Newton. A variação do tempo vai ser o quê? Vai ser segundos, em segundos. Assim, em segundos. Nós também podemos analisar da seguinte forma, que o impulso nós também podemos falar também da teoria do impulso. Da seguinte maneira, a teoria do impulso. A teoria do impulso ela pode ser escrita da seguinte forma. Teoria do impulso. Da seguinte forma. I igual a M, que é massa, vezes V1 menos massa vezes V2. Como nós podemos ver, existe duas massas que multiplicam por V1. Porém, nós podemos também colocá-los em evidência da seguinte maneira. I é igual a M, fechando, abre parênteses, V2 menos V1. Ou seja, dessa maneira nós colocamos o M em evidência. Vamos citar um exemplo. Da seguinte maneira, eu posso colocar também sobre o gráfico, o gráfico do impulso, que vai ser no gráfico, na parte vertical, nós colocamos força. E na parte horizontal, nós podemos colocar quem? O tempo. E podemos também determinar aqui uma unidade para força. Que podemos dizer o quê? Que seja um exemplo, 10 Newton, certo? 10 Newton. E que aqui embaixo nós podemos colocar 5 segundos. E aqui podemos colocar 15 segundos, onde nós podemos ver no gráfico da seguinte maneira. Nós podemos ver que existem dois tipos de duas figuras, Um triângulo retângulo, certo? E também podemos ver aqui que existe o quê? Um retângulo. E nós podemos fazer o cálculo da seguinte maneira. O módulo do impulso, numericamente, é igual à área determinada entre as linhas do gráfico, ou seja, linha do gráfico e do eixo. Podemos dizer o seguinte, podemos colocar essa fórmula aqui. Base vezes altura dividido por 2, onde podemos dizer o seguinte, que a base vai ser quem? A base ela vai ser 5. A base vai ser 5 e a altura vai ser 10. Dividido por 2 vai ser 5 vezes 10 vai dar 50, dividido por 2 vai dar igual a quanto? Igual a 25. Vai dar 25 newtons por segundo. Porém, nós fizemos o primeiro gráfico, que foi o triângulo retângulo.
certo? Agora vamos fazer agora do retângulo. Aqui nós podemos dizer o seguinte, que existe o quê? Existe F1, né? Menos o quê? F2. E nós podemos fazer aqui no eixo X, né? Que nós podemos determinar como tempo 15 menos 5, que vai dar quanto? Que vai dar 10. Ou seja, e qual é a forma do retângulo? A forma do retângulo podemos colocar aqui, base vezes altura, que vai dar o quê? Vai dar, qual é o valor da base? O valor da base vai ser a subtração de 15 menos 5, que dá quanto? Vai dar 10. E podemos agora trazer o 10 para este resultado, para este produto aqui. 10 vezes 10, que vai dar quanto? Igual a 100. Ou seja, o retângulo ele vai ser igual a quê? Igual a 100. Logo então, para nós sabermos dessa área total, o que eu devo fazer? Nós devemos pegar a área total e fazer o quê? A soma, né? Podemos pegar o resultado do triângulo retângulo, que foi quanto? 25, e somar com quem? Somar com a área do retângulo. Quanto é que deu o retângulo? O retângulo deu 100. Está aqui, ó. O retângulo deu 100. Então, podemos fazer o quê? Somá-los. Vai dar quanto? A área total vai dar igual a 125. 125, essa é a área total do retângulo. A qual nós podemos colocar o seguinte. Vai ser a intensidade do impulso. A intensidade do impulso. Então, nós vamos colocar Newton vezes segundo, ok? Nós também eu posso também citar exemplos de um pêndulo de Newton a respeito do momento linear, como também podemos chamar de o momento linear, nós podemos chamar ele também de quantidade de movimento. Como é que é essa forma de quantidade de movimento? A quantidade de movimento eu posso fazer da seguinte forma. Existe o pêndulo. Aqui é uma base, né? E o pêndulo ele vai estar com as bolas, né? Penduradas. E aqui nós podemos ver que existe uma bola, a qual ela vai ser arremessada para essas quatro bolas aqui. Quando essa bola aqui, ela bater, o que vai acontecer? Essas três ficarão em repouso, somente essa daqui da extremidade, ela se deslocará, irá para a mesma altura da qual a primeira bola aqui, que eu vou chamar de bola A, ela foi solta, ela foi arremessada. E ela, quando bateu aqui, ela causou o quê? Ela causou um movimento, a qual ela deslocou essa outra bola da extremidade, que eu posso classificá-la como B, a bola B. Então, a teoria diz o seguinte, que ela fez o quê? Ela vai atingir a mesma altura da bola que foi arremessada contra as quatro bolas que estavam inércia, ou seja, 3 bolas ficarão inércia e a bola da extremidade ela atingirá a mesma altura. Eu também posso citar um exemplo, que aqui vamos fazer o quê? A segunda lei de Newton, que é igual ao quê? Força igual a massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração. E da seguinte forma, nós também podemos citar no jogo de bilhar. Como é que é o jogo de bilhar? Quando o jogo de bilhar, existe lá a sinuca, né? Vou fazer um exemplo aqui. Existe a sinuca, aqui são as caçapas e aqui são as bolas. Quando essas bolas elas são atingidas, o que vai acontecer? A quantidade da situação, ou seja, a quantidade do momento, né? A quantidade do movimento, ou seja, a quantidade do movimento
quantidade do movimento será conservada. Conservada, certo? Então, se está um jogo de bilhar e a qual eu pego uma bola, exemplo, a bola branca, ela vai atingir as outras bolas de mais bola, aqui dentro, certo? O que? O movimento será o quê? Conservado, segundo a teoria. Agora vamos fazer um exercício, né? Um exercício como é solicitado. Vamos fazer um exercício da seguinte forma. Uma força constante de intensidade, vamos lá. Uma força constante de intensidade, uma força constante de intensidade, uma força constante de intensidade de 9 newton, né? De intensidade de 9 newton, ela atua, né? Ela atua sobre um produto nós podemos chamar de ponto, né? Chamamos de ponto, ou seja, um ponto material, certo? Um ponto material durante um certo tempo. Durante um certo tempo. Que tempo é esse? Durante certo tempo. Que tempo é esse? 5 segundos, certo? Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos fazer o impulso, né? A forma do impulso, vamos copiar a forma do impulso, que é o quê? Que vai ser força, né? Vezes a variação do tempo. Então vamos pegar aqui, vamos pegar aqui a força, que é quanto? Igual a 9 newton, ó, força vai ser igual a 9 newton, e o tempo, a variação do tempo, vai ser quanto? 5 segundos. Vamos lá, 9 vezes 5. O impulso vai dar igual a quanto? 9 vezes 5, 45, né? Não vamos esquecer da unidade internacional de medida. Vai ser 45, certo? Newton vezes segundo, certo? Então agora terminamos nossa apresentação. Muito obrigado e tenham uma boa noite.